Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Nogran, mármores e granitos. Grow, engenharia e serviços. Empresa capixaba para atender às demandas industriais. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre, obrigado pela sua presença, sua participação. Na semana passada, quem teve a oportunidade de assistir, senão você corre lá no nosso canal do YouTube, PE Anderson Gomes, tivemos a oportunidade de falar sobre as tentações de Cristo e as nossas tentações. E a forma de vencer as tentações, 3 formas: jejum, oração e caridade. Até adentramos um pouquinho, falamos um pouco sobre essas formas de vencer o inimigo. Hoje, eu quero bater um papo com você para adentrar um pouco mais. O que é o jejum? Por que jejuar? Como jejuar? Como orar? E também como viver essa caridade. Viemos aqui, um lugar muito simbólico para quem não é do Espírito Santo, é Convento da Penha, nosso cartão postal, padroeiro do Estado do Espírito Santo. Não tinha lugar mais simbólico para falar sobre quaresma, jejum, oração e caridade. E junto conosco aqui, não estou sozinho, não estamos sozinhos só nós aqui, tem comigo aqui o Padre Juliano. Bem-vindo, Padre, tudo bom? Sou seu fã, Padre. Alegria, um privilégio poder estar aqui com você. É isso. Padre Juliano, ele é padre na Diocese de Cachoeiro, Itapemirim, é aqui uma das vizinhas aqui do nosso do Estado do Espírito Santo. O Espírito Santo tem 4 dioceses, né? Vitória, Cachoeiro, Colatina e São Mateus. E além de filosofia, teologia, o que mais? Fiz mestrado no Boston College, em Teologia Sistemática, depois doutorado na Faculdade Jesuíta, em Belo Horizonte. E somos colegas agora, dando aula para os seminaristas aqui no nosso Instituto Interdiocesano, né? Teologia Sistemática, o que é isso? Teologia Sistemática é um outro nome para teologia dogmática. São os tratados principais da teologia que explicam o nosso credo, né? Então, Cristologia, Mariologia, Teologia Fundamental, Pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, Antropologia Teológica, que é a minha disciplina, e por aí vai. Então a gente vai começar a falar inglês aqui, nossa entrevista será em inglês, pode ser? Eu sei que você fala inglês, não, você já até cantou, fez show com os Beatles. I love me too. You know I love you. I've always been true. So please, love me too. Aí o inglês britânico, não, inglês britânico é demais para mim. Padre, por que jejuar, por que orar e por que fazer caridade? Na verdade, jejum, né, o que nós chamamos de esmola ou caridade, oração, o que está em jogo na quaresma é reorientar o nosso desejo, né? A tentação é o desejo mal orientado. A tradição monástica, principalmente de São Bernardo de Claraval, nos ensina muito que quando Nosso Senhor diz, né, que felizes os puros de coração, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, esse puros de coração significa aqueles que conseguem desejar uma coisa só, para desejar Deus. Esse é o sentido da aclamação ao Evangelho do primeiro domingo da quaresma, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Foi assim que Jesus venceu a tentação do ter, né? Transformar as pedras em pães. Então, tanto o jejum quanto a oração, quanto a caridade, tem essa finalidade. O que a gente deseja sempre o pior? Já dizia o Erasmo Carlos, né? Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Tudo que é bom é ilegal, é imoral ou engorda, né? Não é que nós desejamos o pior, é que, segundo São Bernardo de Claraval, o pecado original quebrou o desejo humano em milhares de pequenos desejos. São as concupiscências, são as coisas que nós desejamos, as coisas fúteis, as idolatrias, os desejos, a gula, né? Então, para vencer esses vícios capitais, então, por exemplo, a gula, o jejum. Eu convencer o meu corpo de quem realmente manda aqui. Ao nosso desejo, ao nosso instinto, à nossa vontade.
que no princípio era só voltada para Deus. Isso. E quebramos e aí começa o desejo, a vontade humana. Isso. E essa luta que nós travamos. Uhum. Então, devo jejuar, devo orar para poder de fato mostrar quem o melhor meu pode ser. Então, jejuar ou fazer abstinência de carne, a igreja, aliás, uma coisa que eu acho que a gente deveria relembrar aos católicos, católicos, não é só na quaresma que a gente faz abstinência de carne, jejum, penitência. Todas as sextas-feiras do ano são dias de penitência para nós. A quaresma é o tempo por excelência, mas nós temos um pouquinho da quaresma cada sexta-feira, a não ser que caia numa solenidade, né? Mas para poder mostrar de fato, olha gente, isso aqui é o papel do cristão em qualquer situação. Devemos buscar o jejum, a oração, a caridade em todo momento da nossa existência, para não deixarmos sermos controlados por essa fera que existe dentro de cada um de nós. Exatamente. A quaresma é como se fosse um treinamento, né? Algumas feras são mais controláveis, domesticadas, outras são difíceis. Né, para que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso apetite, aí por isso o jejum, né, a nossa concentração, atenção, por isso Jesus fala, né, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, desliga o celular, se fosse hoje ele diria, né? Focar a atenção em Deus, é disso que se trata. Por que essa natureza nossa, essa concupiscência, esse desejo para o outro lado, por que é tão forte? É a liberdade? O próprio São Paulo, grande São Paulo, né, diz, eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Dentro de mim tem uma outra lei, tem a lei de Deus que me guia espiritualmente, mas tem uma outra lei que é dos meus impulsos naturais, que me leva para o contrário do que Deus quer. No batismo, Deus Nosso Senhor perdoa a culpa do pecado original, mas a consequência dele fica, que é a concupiscência, que é essa inclinação, essa tendência da nossa carne para as coisas contrárias a Deus. Olha, para quem não conhece aqui o Espírito Santo, lá de cá está a capital Vitória e tem uma ponte, terceira ponte, e lá de cá está a cidade de Vila Velha. Lá está a cidade de Serra e assim por diante. Qual é a história que eu falo do pecado original? Uma analogia, hein? Por favor. Quando Deus criou Adão e Eva, por exemplo, lá em Vitória. Vitória ali era o céu, tá? Era o paraíso. Só que eles pecaram e aí eles foram expulsos. Foram morar onde? Em Vila Velha. Os seus paroquianos não vão gostar disso, padreanos. Vila Velha não é o inferno, mas também não é o céu, tá vendo? Ou seja, os filhos de Adão e Eva vão nascer aonde? Em Vila Velha. Eles não cometeram nada de errado. Só que as consequências da escolha de Adão e Eva fazem com que os filhos nascem privados de vitória. Boa analogia, gostei. E aí o que acontece? Quando Deus se encarna, ele sai de Vitória e entra e nasce em Vila Velha. Que era inatingível, Vitória e Vila Velha, era impossível poder uma outra se encontrar. Então a encarnação é a terceira ponte. A terceira ponte é o batismo. Ou a morte. Boa, porque boa. assim, porque quando Jesus Cristo se encarna e deixa o batismo, o que ele faz? Ele não nos leva para a vitória. Ele traz parte de vitória para habitar dentro de mim. Então, onde eu quero que eu esteja, eu vou ter a parte de vitória, porque o Espírito está dentro de mim. Até o momento quando eu morrer e vou atravessar a ponte e voltar a viver no Gostei paraíso. dessa analogia, gostei mesmo. Isso que é teologia, tá? Nós aí temos essa concupiscência, esse desejo contrário, e nós temos que controlar a nossa natureza. Exatamente. Para os nossos irmãos protestantes, Lutero e os protestantes, essa natureza humana com o pecado original, ela foi destruída. E nada pode reconstruir essa natureza humana, né? A santidade dela foi destruída, foi acabada. Para nós católicos, não, ela foi ferida, mas não destruída. Nós cremos ainda na capacidade natural do coração humano de chegar a Deus com o auxílio da graça, mas não foi destruída a natureza, né? E aí, por isso, nós veneramos os santos. Por que os protestantes não veneram os santos? Porque eles acreditam que a graça é apenas Deus olhar para o pecador e aceitá-lo, não imputar o pecado nele. Para nós católicos, a graça é algo que Deus cria na pessoa e verdadeiramente transforma a pessoa, né? Por isso nós veneramos santos, porque eles realmente têm méritos, né? Mas só que foi Deus que criou o mérito, não é por força deles que esse mérito existe, mas foi Deus que os criou. Então, por isso nós cremos nessa necessidade de fazer jejum, de fazer abstinência, de fazer mortificação, e é uma coisa que nós cremos que ajuda a natureza a se voltar para a sua origem, que é Deus. Por isso, então, a nossa natureza foi ferida e nós precisamos lutar com todas as nossas armas, de modo especial, jejum, oração e caridade, para poder vencer isso que foi atingido em cada um de nós.
Lutar, mas sempre lembrando com a graça de Deus. Sim. Né? Lutar sempre com a graça de Deus, porque senão nós caímos no voluntarismo, né? Que é aquele erro do pelagianismo, né? Que Santo Agostinho tanto combateu, que Pelágio acreditava que o ser humano, pelas suas próprias forças, consegue se purificar, consegue chegar até Deus. É com a graça de Deus sempre na frente. Pelágio foi um bispo da Igreja Católica nos anos 400, 500, né? um pouco antes, e ele acreditava que o pecado de Adão e Eva não imputou nenhum grave consequência no ser humano. Foi o pecado dos dois. E cada ser humano, por si só, pode alcançar, pelas suas próprias forças, a graça divina. Agostinho combatia isso, e também a igreja vai declarar realmente como heresia, pelagianismo. E hoje a gente pode achar muito bem isso, né? De que pela nossa força a gente consegue, só que nós não conseguimos pela nossa própria força. E Agostinho vai dizer, tudo é graça, né? O fato de se arrepender, o fato de pedir perdão, tudo isso é graça de Deus que move o nosso coração, porque Deus quer nos salvar. Deus quer realmente o melhor para nós. E aí que entra essa ideia dessa teologia da graça, né? Graça, o nome já diz, é algo que é dado de graça. E a gente só tem que pedir. E aí que tem a ver aquilo que eu estava dizendo, reorientar o desejo. Pedir e recebereis. Mas ao mesmo tempo Jesus diz, o Pai já sabe do que precisais. Então a oração não é informar Deus o que nós precisamos, porque Ele já sabe. A oração tem a ver com eu manifestar o meu desejo, fazer crescer o meu desejo por Deus. Né? Quanto mais eu pedir, quanto mais eu desejar a graça, mais eu vou receber. Orar não é para mudar a Deus, é para poder entender o que Deus quer para mim. Exatamente. Isso que é difícil de entender, né? A gente vai na oração realmente querendo pedir, modificar a Deus. Deus não modifica, Deus é. Deus não se converte. Deus não mudou de opinião e agora porque nós pedimos Ele vai nos... Não, Deus Ele sabe tudo. A oração é a forma de poder eu sintonizar com Deus e entender a sua mensagem. O nome de Deus é eu sou aquele que sou, né? Eu sou aquele que é. Então, de fato, essas práticas da quaresma, o jejum, a caridade, né? A oração, servem para nos ir identificando. Eu gosto muito desse verbo configurar, porque hoje em dia todo mundo conhece muito bem isso, porque a gente tem um celular, né? No celular você clica lá em configurações e você deixa o telefone de acordo com o que você quer. O toque que você deseja, a cor, o fundo, etc. E para isso que serve a quaresma, para nos configurar a Cristo, né? Para nos deixar como Cristo quer que nós sejamos. Né? Então a oração, a esmola, a caridade, o jejum, são para nos fazer de novo. Cristo quer nos recriar, né? Como Deus fez Adão e Eva, agora, pela graça, nessas práticas, essas práticas são a nossa participação na recriação daquilo que nós somos. A oração, eu falei, acho que foi semana passada, eu gosto muito da outra analogia. Sim. A oração é como uma sintonia de rádio. Está aqui agora uma frequência de rádio acontecendo. Quando eu oro, eu ligo meu rádio, eu entro naquela frequência e começo a ouvir o que Deus está falando. O locutor está falando, só que o rádio está desligado. E quando eu ligo, quando eu começo a fazer minha oração, eu entro em sintonia. E é muito mais do eu falar com Deus. É mais também de eu ouvir a voz de Deus. Olha, Deus está falando, olha filho, essa forma aí não está legal. Faça diferente. Olha, você está mais para o seu lado humano do que o seu lado divino. Você está mais para Adão do que para Cristo. E aí eu vou entendendo o que eu devo ser. Eu gosto muito dessa analogia do rádio, né? Porque a gente capta. Né? Santa Teresinha tem uma frase que eu gosto muito, ela diz, a oração é um simples olhar lançado ao céu. Né? Não tem que falar, não tem que saber o que falar. Simplesmente direcionar a minha atenção para Deus. E Deus faz o resto. Né? Isso que é oração. Eu acho que é por aí. E tem muita gente que tem dificuldade em orar, né? Como devo rezar? Orar ou rezar, que seja, né? Como que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Como é que eu devo fazer, né? Gente, Jesus Cristo nos ensina a chamar Deus de Pai. Eu acho que a oração tem que nos levar a uma intimidade. Pode ser que talvez a minha figura paterna aqui na Terra me afaste um pouco dessa minha relação divina. Mas a minha oração deve me levar a uma intimidade. E intimidade, você não tem muito formalismo. Intimidade, você sabe, você chega, você deita no colo, se abraça, sabe? Você chama de paizinho, como Abá, o próprio Cristo, né? Então, acho que falta um pouco isso as pessoas entenderem. A gente cai muito nesse formalismo dos ritos que são importantes na nossa existência, mas tem que nos levar, a oração, nos levar realmente a essa intimidade.
Santo Tomás de Aquino tem uma definição muito boa de oração, que eu gosto muito. Ele diz assim, que a oração não é informar o nosso intelecto. Nosso intelecto não vai captar Deus, né? É formatar a nossa vontade. A oração só tem essa finalidade, né? Fazer com que nós amemos mais a Deus. Né? Que a nossa vontade seja voltada para Deus, para amar mais a Deus. Quanto mais eu orar, e aí é interessante que vontade a gente confunde muitas vezes, né, no dia a dia, com querer ou não querer. Estou com vontade ou não estou com vontade. Não, vontade no sentido que São Tomás de Aquino fala é algo mais profundo, é uma decisão. Eu tomo uma decisão de orar. Não depende dos meus impulsos momentâneos. Eu estou com o desejo de rezar agora, não estou com o desejo de rezar agora. É um programa de vida, né? Eu opto, eu tomo uma decisão de ter uma vida de oração e eu vou superando os meus desejos momentâneos. É um desejo para a vida toda, é direcionar a vida toda e não depender do momento atual, se eu estou ou não inclinado a querer rezar ou não. Padre, eu vou pedir ou não vou pedir para Deus então para poder curar o filho, pedir um emprego? Peço ou não peço? Oração não é nós querer ensinar a Deus a ser Deus, né? A querer que Deus faça a nossa vontade, mas é sobre nós voltarmos a nossa vontade, identificarmos a nossa vontade, a vontade de Deus. Tem um prefácio da missa comum, eu gosto muito. Mesmo nossos louvores nossas orações nada acrescentam ao que sois, mas vós nos destes o dom de vos louvar. Exatamente. E bem dizer. Eu amo aquela. Eu também. Eu amo demais aquele prefácio, uso sempre durante a semana, né? Mesmo que nossos louvores não acrescentam nada ao que Deus é, Deus nos deu o dom de poder louvar e bem dizer. Porque nós precisamos, somos nós que precisamos louvar. Deus não precisa da nossa oração, Deus não precisa do nosso louvor, Deus não precisa disso. Somos nós que precisamos louvar, adorar e bendizer ao nosso Deus, né? Agora, e o jejum? Calma, o jejum. Calma lá, vamos fazer o jejum. Jejuar é das ferramentas, dos métodos para poder também vencer a tentação e vencer a nossa natureza. Já vimos o porquê devemos jejuar, nos abster um pouco da matéria para controlar um pouco o nosso ser. Como jejuar, padre? Eu gosto muito da introdução do livro Exercícios Espirituais, Santo Inácio de Loyola, que ele começa dizendo assim: a nossa alma precisa se exercitar assim como o nosso corpo precisa exercitar. Todo mundo entende hoje, no pain, no gain, né? Do físico, todo mundo já entende por quê. Por que é difícil entender para o espiritual? É a mesma coisa, Santo Inácio nos ensina isso, e é mesmo, nós somos um composto de corpo e alma, matéria e espírito. Então nós precisamos educar o nosso espírito, como precisamos educar o nosso corpo, né? No mundo espiritual é a mesma coisa. Mesma coisa. No mundo existencial, ou seja, da minha vida, do meu ser, eu tenho que me abster de algumas coisas, exercitar algumas coisas para que possa ter uma alma então mais leve. Agora, como é esse jejum? Nós chamamos isso de mortificação, uma palavra meio pesada, né? Mortificação lembra morte, mas é isso mesmo. É fazer morrer o nosso ego, né? o nosso próprio umbigo, como a gente costuma dizer, e fazer crescer, desenvolver a vida espiritual, né? Então, para nós católicos, o jejum não é jejum a pão e água, não é jejum total, né? Dias de jejum para nós das 3 refeições principais, nós vamos tomar uma só completa e as outras 2 bem leve. Agora, ficar sem ingerir coisa alguma faz mal, não se deve fazer isso, viu? Não faça isso. Agora, tem uma coisa interessante também, o jejum, se ele não for compensado, aí que tá, as 3 práticas se unem, né? Um dia de jejum, ele tem que ter a ligação com as outras 2 práticas, a oração e a caridade, porque senão vira dieta. Ficar sem comer e ir assistir novela no lugar, o que acrescentou espiritualmente para mim? O sentido é, o que eu deixei de comer, eu transformo isso em caridade, em bem para aquele que já vive de jejum, que não tem o que comer, né? Por isso a campanha da Fraternidade nos convida todo ano, aquela coleta no Domingo de Ramos, como fruto do nosso jejum quaresmal, a gente coloca, tem sempre um envelopezinho que a CNBB nos manda, né? Se transforma em coleta que vai financiar projetos sociais, para ajudar quem precisa. Então, das 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, não é isso? Isso. Então, eu acordo de manhã e falo assim, então hoje eu vou jejuar.
Então, ou eu almoço ou eu janto, não é isso? Ou toma um café da manhã à la americano. É isso. E aí na janta, Mesma coisa, um leve lanche. Ou você escolhe. melhor almoçar, é, tá no meio do caminho. Eu também prefiro. Eu também Melhor. prefiro. É melhor almoçar no meio do caminho. Mas tem gente que prefere comer à noite, né? Eu não tenho fome de manhã, Exatamente. tenho fome de Eu manhã. acordo com uma fome de cão. Assim. eu não. Mas é sempre assim a prática do jejum. Agora, jejum e abstinência são diferentes? Abstinência, por exemplo, a quarta-feira de cinza e a sexta-feira santa são dias de jejum e abstinência. Né? Quer dizer que nós devemos fazer esse jejum que nós mencionamos agora, uma refeição completa só, e nas outras duas, abster-se de carne. Abster-se de carne, que a gente fala, significa não comer carne vermelha, não comer frango, porco, boi, enfim. Na sexta-feira santa não como carne, mas eu como a torta capixaba, eu como aquele bacalhau com batata delicioso. Simplesmente só. Substitui, mas eu, por exemplo, prefiro muito mais uma bacalhoada a uma carne. Então, faz sentido? Aí cada um tem que se perguntar. Para mim não faz sentido. Né? Eu substituir a carne pelo bacalhau, por exemplo, para mim é mais agradável, então não tem nada de mortificação, é mais sofisticado para mim comer bacalhau do que a carne. Aí eu acabo camuflando o meu jejum, a minha abstinência. Né? Mas tem essa diferença. A abstinência de carne, independente de eu estar fazendo jejum, sexta-feira nós devemos nos abster de carne. A carne é um conceito bíblico, né? Muito importante, né? Que muita gente associa, por sinal, à sexualidade. Né? Muita gente vai confessar, não sei se você ouve isso, padre, eu cometi o pecado da carne. Aí eu falo assim, comeu churrasco demais, né? Não, padre, aquele pecado da carne. As pessoas pensam que pecado da carne Não é à toa que carnaval, sexo. Carnaval, a festa da carne. Exatamente. Né? Por isso que as pessoas fazem aquelas coisas todas. São Paulo, quando fala de carne, né, ele está falando da condição frágil da humanidade. Né? Carne nada tem a ver aí com aquele pecado sexual, nada a ver com isso. Então, na tradição da igreja, abster-se de carne, primeiro porque quando nós comemos carne, nosso organismo ele usa mais energia, ele gasta mais energia. Né? Então, abster-se de carne significa eu me disponho para rezar mais. Eu, por exemplo, se eu comer um churrasco, eu preciso deitar depois uma meia horinha para tirar um cochilo, porque minha energia vai toda ali. Eu vou comendo pão de alho, carne, vou comendo... Eu nem como arroz, não como nada, vinagrete, carne. Pois é. Isso, e o corpo precisa de muita energia para queimar toda aquela carne, né, para digerir toda aquela carne. Então, esse é o sentido. Por ser o alimento mais pesado, né, nós nos abstermos de carne vermelha. O peixe não conta porque o peixe é muito leve, tal, de fácil digestão. Na Sexta-feira Santa é o dia que a carne do Senhor. Uhum. Ele oferece a sua carne. Uhum. Então, naquele dia está sendo sacrificado as carnes dos cordeiros. Exato. Então, ou seja, eu me abstenho de comer a carne em respeito àquela carne verdadeira, aquela carne que me dá vida. É essa carne que me alimenta. Então, eu me abstenho desta carne física para poder valorizar a carne realmente que me dá a vida, que é o próprio Cristo. E por que na quarta-feira santa, quarta-feira de cinzas? Porque é o início, fazer uma ligação entre o início e aquilo que vai culminar. Então, na quarta-feira de cinzas, eu lembro que está ligada àquilo que vamos viver na paixão. É porque Jesus entrou no jejum dele de 40 dias. Quarta-feira de cinzas lembra isso, né? Orar é para poder entender o que Deus quer para a minha vida, entender a lógica divina. Jejum para me abster-me no mundo físico, para poder entender e conversar mais com Deus. E quando eu consigo isto, automaticamente eu chego no nível do amor, da caridade. Seria uma lógica, é isso? Nós usamos a palavra caridade para substituir esmola, porque, óbvio, a palavra esmola está muito carregada no sentido assistencialista, né? O sentido é realmente caridade. Mas uma caridade operativa, uma caridade ativa, né? Uma caridade que realmente faz algo em prol de alguém que está sofrendo. Esse é o sentido dessa terceira prática quaresmal, né? O sinal de trânsito, um pedinte que pede, é lícito ou não ajudar e assim por diante. Essa seria a caridade? A igreja não tem uma orientação sobre isso. Assim, existem cidades hoje, esses dias eu vi uma cidade que tem placas pela cidade, não dê esmola, ajude uma entidade filantrópica. Bom, isso não é proibido dar esmola. Mas ele vai usar droga, mas ele vai usar álcool. Bom, aí é outra coisa. A igreja não proíbe alguém de dar esmola. Os santos fizeram isso, né? Aliás, o São Francisco de Assis pedia esmola, né? As ordens mendicantes pediam esmola. Mas o essencial da esmola é realmente isso. É eu abrir mão de algo, não que me sobra, aí que tá, porque a gente geralmente dá a esmola
primeiro, para a pessoa parar de nos perturbar. Segundo, a gente dá o que não nos faz a menor falta, né? O sentido da caridade, da esmola quaresmal é outro. É eu dar uma parte do que é importante para mim, né? É eu comprometer um pouco da minha vida, fazer a partilha dos bens, né? Como você que é especialista em patrística, como os padres da igreja sempre nos ensinaram, né? Que aquilo que está faltando na mesa do pobre é porque, de certa forma, está sobrando na minha, né? Então, nós somos, de certa forma, culpados, né? Somos responsáveis se está faltando na mesa de alguém. Então, a esmola é para reparar isso. Então, por isso, além do jejum, além da oração, nós temos uma dívida para com o próximo também, essa dimensão horizontal, não só a vertical, né, com Deus diretamente, mas também a dimensão horizontal, e a caridade nos leva ao próximo. Na Igreja Católica, nesse período da Quaresma no Brasil, nós temos então, durante a Quaresma, vai haver um jejum, no domingo de Ramos, você faz a sua oferta daquilo que você jejuou, se absteve, e se tinha rendimento e ia comprar alguma coisa, você guarda o dinheiro e faz no envelopezinho da igreja. Ah, não quero colaborar para a CNBB, eu estou brigando com a CNBB, que não sei o quê. Então você junta o seu dinheirinho do seu jejum e faz, no final de tudo, dê para uma instituição própria de caridade que vai ajudar propriamente uma pessoa do que às vezes uma pessoa ali na rua. Agora tem uma coisa, né, Padre Anderson, que Nosso Senhor fala naquele capítulo 6 de Mateus, que é o Evangelho da quarta-feira de cinza. Não toques a trombeta diante de ti quando deres esmola. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Isso é uma coisa importante também. Você que gosta de futebol, que tem dinheiro, em vez de dar R$1 milhão para um jogador para jogar um jogo, dá R$1 milhão para quem está precisando. Dói meu coração ver um negócio desse. Realmente é triste. É muito dinheiro empregado para uma futilidade. Esse para mim é um pecado que clama aos céus. É verdade. Sabe, você tem aí, que tenha condições, que tenha, pode desprender, você que é mais rico, Santo Basílio fala isso, né, o Gregório, Deus permite os ricos para exercer a caridade e aos pobres para exercer a humildade. Então, tem condições? Doe um pouco mais. Vamos então rezar por todas as pessoas mais precisadas deste momento, para que possam entender a mão de Deus, a vontade de Deus, que nesse tempo de Quaresma nós possamos nos converter e ajudar os mais necessitados. Você em casa, reze conosco a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, dá-nos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, obrigado, Padre. Eu que agradeço pela oportunidade. Olha, jejum um pouquinho mais, ore e seja caridoso. Boa semana.